Segundo livro de Crônicas, das Crônicas, eu quero fazer a leitura do capítulo de número 7, e o versículo de número 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Maravilha, eu leio até aqui. Tá ótimo. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui numa semana de uma proposta para vocês de oração, de falar de oração, de ensinar a respeito de oração. E eu começo aqui dizendo o seguinte: qual que é a diferença básica entre as orações que eram realizadas antes do exílio babilônico e a diferença para aqueles que eram realizados pós-exílio babilônico? Pois é, existe uma diferença aqui entre as orações. A primeira diferença que eu quero destacar para vocês, irmãos, é que antes do exílio, principalmente na época patriarcal, esses homens, eles conversavam diretamente com Deus. Perceba a vida de Abrão. Abrão era um homem que falava com Deus. E daí, se você pergunta qual que é a definição que você tem para oração, aí de uma forma bem geral, né? Vamos falar o seguinte: oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Mas isto é até uma definição bem genérica que nós temos. Mas era assim que esses homens procediam naquela oportunidade. Abrão era um homem que falava com Deus. E lógico, quando tratamos a respeito de oração, devemos saber também que oração não é um monólogo, jamais. A oração, ela precisa ser um diálogo. Se é uma conversa, então não pode ser monólogo. Dessa forma, o homem que se aproxima de Deus, ele vai falar com Deus e precisa também aprender a ouvir Deus. Às vezes nós entramos num período de oração, digamos aí de 30 minutos, e que nós, irmãos, olha, desculpe a expressão, a gente desembesta a falar, né? E vai falando atropeladamente, e vai falando, e às vezes eu também aí interajo com os irmãos da seguinte forma: Deus fica esperando uma brechinha para falar e não consegue. Você conhece alguém que é daquele tipo assim, que quando vai conversar com você, ele conversa e fala. Eu não conheço aqui ninguém com essa característica aqui. E você, às vezes, você quer dar resposta, você quer também participar da conversa, mas você não consegue, porque a pessoa, ela fala, e daí, nesse caso aqui, só tem monólogo, porque essa pessoa não abre uma oportunidade para você sequer dizer concordo, discordo, sim ou não. Ela vai falando e de repente 40 minutos, e aí você vai perder hora se você for conversar com um tipo de pessoas assim, tá bom? Aqui a gente não conhece ninguém que tem essa característica, tá bom? Mas às vezes o cristão, ele faz isso com Deus. Começa a falar, e não dá oportunidade para Deus, irmãos, responder. Então a oração, dos pontos, uma característica daqui antes do exílio babilônico, que eu quero apresentar para você, é esse diálogo que existia entre aquele que conversava com Deus, falava,
e depois Deus falava, Deus respondia, Deus orientava. Então não era uma oração que se fazia e esperava depois 2, 3 dias, um mês, um ano para que a resposta viesse, irmãos. Não. Falava com Deus e já tinha resposta de Deus imediata, tá bom? Então é um dos pontos que nós precisamos pensar a respeito de oração. Quando entrarmos em oração, vamos entrar e vamos dar oportunidade também para Deus falar. Eu estou falando, mas Deus vai responder a minha oração. E eu estou prontinho ali para ouvir Deus falar. Eu creio nisso. Afinal de contas, nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus cujos ouvidos não estão tapados, cujas mãos não estão encolhidas, de modo a não poder ouvir, de modo a não abençoar. O nosso Deus, Ele está chamando cada um de nós para a oração, para o momento de intimidade, tá bom? Então, a oração, ela tem essa condição também de nos levar para a presença do Senhor e assim nós aumentarmos a nossa intimidade, aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor. Essa é a condição da oração. Busque intimidade, busque comunhão, busque conhecer pessoas que você, na igreja, vamos falar de contexto de igreja, aquelas com as quais você mais conversa, que você passa mais tempo com ela, são pessoas que você pode dizer, eu conheço bem essa pessoa, eu sei, quando eu olho para ela, eu logo percebo pela sua fisionomia se ela está triste, se ela está amargurada, se ela está preocupada, ou se ela nesse dia está transbordando de alegria. Por quê? Porque você passa tempo com essa pessoa, então você a conhece melhor de qualquer outra pessoa da igreja, porque ela é mais próxima de você. Então a oração, ela nos dá essa oportunidade também de passarmos a conhecer o nosso Deus nesta mesma condição, irmãos. É isso que Deus está esperando, tá bom? Agora, eu vou passar para a segunda parte, que é pós-exílio babilônico. As orações pós-exílio, elas tomam uma característica um pouco diferente. E o que eu posso colocar aqui para vocês, pois eu não tenho muito tempo, mas eu quero, por base aqui o segundo livro de Crônicas que eu li, e o próprio Senhor, ele já começa a falar de correção. Ele já começa a falar de algo que vai acontecer na vida do povo e que vai fazer com que o povo busque mais a sua presença e busque mais a sua face. No verso 13 nós lemos assim: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos, olha, que consuma a terra, ou eu enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Deus está promovendo. Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida de oração à semelhança de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, que eram pessoas que oravam, que conversavam, que dialogavam com Deus, tá bom? E que tudo que Deus falava, esses homens obedeciam. Bom, assim, então você ora e você tem que estar pronto, preparado para ouvir Deus e obedecer a Deus. No entanto, quando nós chegamos um período da história do povo de Israel, posteriormente o povo judeu, perde-se isso. Aí o povo começa a fazer orações vazias, somente uma formalidade, é somente isso que existe. Não existe mais a intimidade, a comunhão, a preocupação de passar na presença, de estar na presença de Deus. Daí o Senhor precisou corrigir o povo. E agora, quando Deus corrige o povo,
e traz isso tudo que nós lemos no verso 13. Como que a situação do povo vai mudar? Agora vai mudar por uma oração. O povo precisa voltar-se para Deus. Então o que o Senhor Deus coloca para o povo no verso 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Aqui nós começamos a destacar a característica que a oração vai tomar quando nós estamos no meio de batalhas renhidas, de batalhas, irmãos, que vão aí nos apertar, e nós precisamos agora de humilhação. Nós precisamos de nos derramar diante do Senhor nosso Deus. A oração, ela vai se tornar em uma súplica. A súplica, a humilhação diante do Senhor. Humilhar-se é reconhecer o estado miserável em que você se encontra, de afastamento de Deus, de pecado diante do Senhor. E aí se humilhando, segundo passo, Deus diz orar. Agora, começar a conversar com Deus, começar a falar com Deus. Conte para Deus os seus problemas, fale para Deus das suas dificuldades, tá bom? E aí, buscar a minha face, ou seja, ter desejo de passar tempo diante do Senhor, de passar tempo perante o altar do Senhor, buscar a face dele, e para buscar a face dele até encontrar, não é chegar e fazer uma oração de 10 minutos, 15 minutos e ir embora. Tem que buscar a face do Senhor. Então, lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer: aquele que pede, recebe, aquele que busca, ele vai encontrar. Tem que buscar. Aqui mesmo, no Primeiro Testamento, o Senhor Deus vai dizer, através de Jeremias: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar a face do Senhor precisa ter interesse de coração, deve ter esse desejo, essa vontade. Eu vou me achegar. E às vezes nós chegamos em oração, meus irmãos, que é uma batalha tão grande, você não tem palavras, você sequer estava com vontade de orar, mas precisa buscar a face do Senhor. Eu preciso romper com essa barreira, e às vezes rompo com a barreira de ir para a igreja ou de ir para o lugar onde a oração está acontecendo, e quando eu chego na oração, está acontecendo o quê? Existe os irmãos usam um termo assim, parece que os céus estão trancados, o lugar está pesado. Irmãos, isso está em nós. Nós precisamos aí romper e pensar: eu preciso buscar a face do Senhor, eu quero alcançar ao Senhor nosso Deus, e daí, buscando a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Se acontecer isso na nossa vida, irmãos, o Senhor Deus faz uma promessa: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Olha a promessa de Deus. Mas nós precisamos tomar um propósito. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa ter atitude de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Então, seguindo aqui esse processo de crônicas que o Senhor orientou, chamar o povo, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Vai haver resposta de Deus para nós. Meus queridos irmãos, eu deixo aqui para vocês, então, essas duas principais características das orações, da diferença das orações. Primeiro Testamento, o povo buscava o Senhor, conversava com Deus, mas não tinha essa ideia de humilhação, de perdão de pecado ali antes do exílio. Após o exílio, agora já aparece nas orações do povo de Deus, tá bom? Já aparece ali. Após o exílio é marcante isso, o povo fazer oração por quebrantamento, buscar por perdão de pecado,
mais uma característica de humilhação. Eles aprenderam a fazer isto pós-exílio, tá bom? E depois a gente vai seguir com outras características de oração amanhã no programa Jesus é Salvação e nas redes sociais, como eu falei para vocês, até chegar domingo de manhã com a principal aí lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então fica o meu convite para você, domingo de manhã às 9 horas, venha aprender mais a respeito de oração, tá bom? Eu estou aguardando vocês. Até lá.